Meu nome é Emerson, tenho 40 anos e sou segurança particular de uma família de fazendeiros aqui no estado de São Paulo, há 15 anos. Começamos nosso trabalho às 8 da noite na fazenda, pois tem uma equipe de segurança e nesta noite estávamos em 5 seguranças. Minha esposa trabalha junto comigo, pois ela também é segurança formada e tudo mais. O fazendeiro nos chamou para jantarmos, pois toda noite ele serve a janta para nós e cafezinho, leite e tudo de melhor que se tem em uma fazenda raiz. Jantamos por volta das 8 da noite, tomamos aquele cafezinho maravilhoso e voltamos a trabalhar. Quando foi por volta da meia-noite, Kleber, que trabalha comigo, me chamou no rádio, todo assustado e ofegante. Eu perguntei a ele o que estava acontecendo, se ele estava passando mal. Ele me respondeu dizendo: chefe, tem um animal aqui perto do rio muito grande. Pegou um dos pôneis do patrão da fazenda e abriu ele no meio. Eu perguntei: como assim, Kleber? Ele me respondeu dizendo: por favor, não posso falar mais, pois ele pode me ouvir. Ok. Parei a comunicação com Kleber, chamei minha esposa e mais um segurança. Deixei um na casa da sede em frente à porta de entrada, muito bem armado, e fomos lá. Descemos devagar até o rio, com as lanternas apagadas. Chegando próximo ao rio, escutei um psiu, psiu. De novo me chamou baixinho: chefe, aqui em cima. E quando eu olhei, Kleber estava em cima de uma árvore enorme que tem na fazenda. Ele então disse: sobe aqui, pelo amor de Deus. Então subimos a árvore. Ela aguentava o nosso peso tranquilamente. Quando ele falou assim para mim: chefe, olha à esquerda, mas não liga a lanterna. O meu coração quase parou. Fiquei branco, pálido, a minha pressão caiu. Quase que eu caio de cima. Recompus e a minha esposa começou a chorar, porque a besta tinha trazido aquele pônei abatido para debaixo da árvore. Parecia que ele sabia que estávamos ali em cima. Dei sinal para não olhar e ficar em silêncio absoluto. Todos nós estávamos com nossas pistolas carregadas e com munição de sobra. De repente, aquilo ficou em pé e começou a cheirar o ar. Foi quando dei sinal de alerta para eles, que qualquer coisa mandaríamos bala naquela besta. Gente, vocês não fazem ideia de como aquilo é feio. É uma mistura de cachorro com macaco, orelhas pontudas e focinho de cachorro. Aí aquilo saiu debaixo da árvore e foi rumo à fazenda, e meu segurança que deixamos na casa da sede. Nós tínhamos desligado os rádios, então ligamos e avisamos a eles sobre a besta. Descemos da árvore, deixamos nossas pistolas no posto, conferimos munição e corremos para a sede, um cobrindo o outro. Chegando lá, encontramos nosso segurança em cima de uma pilha de saco de milho. Fomos ao redor da casa da sede. O patrão da fazenda já tinha levantado, com um rifle de precisão na mão, e se juntou a nós. E aquela besta estava no chiqueiro dos porcos. Aquilo se misturava naquela lama dos porcos. Meu patrão fez mira naquilo com seu rifle e deu um tiro, mas errou. Gente, aquilo ficou de pé, parecia não ser intimidado com o tiro que meu patrão deu, e correu para a mata. E meu patrão disse: sabe por que eu contratei você para trabalhar há 15 anos nessa fazenda? Foi por causa disso aí. Esse animal matou meu irmão e arrastou ele para a mata, e só achamos a carcaça de meu irmão.
Por isso contratei sua segurança e está comigo até hoje. Eu sabia que um dia ele iria voltar. O patrão voltou para dentro de casa e continuamos a nossa ronda. Só que agora em volta da sede, e sempre em grupo de 2 e 3, pois estávamos em 5 pessoas. Por volta das 2h25 da manhã, ouvimos um uivo muito alto perto do rio. Novamente avisei os amigos de trabalho e a minha esposa. Fiquem alerta, todos juntos em posição de ataque. Quando essa besta estiver na mira de vocês, atirem para matar, pois a fera tinha voltado 15 anos depois. Todos em posição, e vimos perto do barracão das máquinas 2 olhos amarelos, olhando para a casa sede. Cada hora estava em um lugar diferente. Aí falei, só mais um pouco para atirarmos. Aquela besta ficou novamente de pé e estava a uns 20 metros de onde estávamos, e ventava muito aquela noite. Eu disse então, mirem e atirem, e chovemos de bala em cima daquela besta. Eram muitos tiros, e aquilo que outrora estava de pé caiu de costas e urrava muito. Os gritos daquele animal eram horripilantes. Esperamos uns 5 minutos e aquilo se debatia muito. Ele ficou em 4 patas, caindo e levantando. Parecia um bêbado e só entrou mata dentro. Meu patrão saiu novamente e nos disse, rapazes, logo que amanhecer, iremos atrás dele, pois com certeza ele não vai muito longe, e quero ver quem é essa besta. Amanheceu, o sol nasceu e o patrão disse, vamos tomar um café rápido e vamos atrás daquilo. E assim fizemos. Entramos na mata e andamos por cerca de uns 1.200 metros da fazenda e nos deparamos ao longe com uma pessoa nua e toda cravejada de tiros. Quando o fazendeiro chegou e com o pé virou aquele corpo era seu melhor amigo de infância. Eles tinham tido uma briga há muitos anos atrás por causa de terras e deu nisso tudo. Bom, esse é meu relato que vivenciei ao lado de minha esposa, que está bem, mas toma antidepressivo até hoje e tem pesadelos com aquela noite. Eu também tenho. Se vocês não quiserem acreditar, é um direito de vocês, mas rezem para que nunca encontre uma besta dessa na frente. Existem algumas profissões que o homem tem que ser muito macho para encarar. Entre elas está a profissão de guarda patrimonial, principalmente quando trabalha vigiar prédios antigos cheios de histórias e memórias. Meu nome é Luiz Antônio e moro em uma pequena cidade do interior baiano, mas por envolver nomes de outras pessoas, eu prefiro não falar qual foi a cidade que os fatos aconteceram. No ano de 2012, aconteceu a eleição para prefeito. Eu trabalhei como cabo eleitoral e fiz uma campanha retada para um amigo que se candidatou a prefeito aqui da minha cidade. E graças a Deus, a gente venceu a eleição. O homem deu uma peia, bem dada do nosso aniversário, e foi festa que não acabava mais. Para o outro grupo político, já governava a cidade desde 1989 e se achavam os donos da cidade. Em janeiro de 2013, depois que ele tomou posse, mandou um recado para eu ir até a prefeitura, pois ele precisava falar urgentemente comigo. Quando cheguei lá,
Ele me perguntou se eu não queria trabalhar de guarda patrimonial nas escolas do governo do estado, pois uma empresa iria contratar pessoas para essa função. Ele ficou de indicar alguns nomes para a empresa. Eu nem pensei duas vezes, aceitei na hora. No mesmo dia, já providenciei a documentação exigida e na semana seguinte, eu e mais alguns amigos viajamos até Salvador para realizar um treinamento de capacitação que foi oferecido pela empresa. Como aqui na cidade tem 2 escolas estaduais, a gente se dividiu em 2 equipes de trabalho, com 4 pessoas cada equipe. A minha escala de trabalho foi para o turno da noite. Eu trabalharia noite sim e noite não. Eu fui lotado para trabalhar na escola estadual mais antiga que tem aqui na cidade, que funciona em um prédio tombado pelo IPHAN, uma construção muito bonita, do início do século XX. É uma escola até grande para os padrões da cidade. Ela tem 2 andares, em que acontecem as aulas e a parte administrativa, e ainda tem uma área externa com quadras, jardim e pátio. No começo, o serviço foi tudo tranquilo, mas depois de uns tempos, começaram a aparecer umas marmotas daquelas que faz o cabra se assombrar. E não foram poucas as vezes que eu me assustei até chegar ao ponto de eu me acostumar com a situação. A primeira vez que presenciei algo sobrenatural foi em um sábado, no dia 20 de abril, bem no dia do jogo do Flamengo e Macaé, pelo Campeonato Carioca. Eu fazia as rondas a cada 2 horas. A primeira era às 6 da tarde, depois 8, 10 e assim por diante. Depois da partida, por volta das 8 horas, eu saí para fazer a primeira ronda, pois eu fiquei assistindo o jogo e não fiz a ronda das 18. Mas meu amigo Lázaro, que trabalhou antes de mim no turno do dia, me falou que estava tudo tranquilo. Geralmente, a ronda demorava uns 20 minutos, e por volta das 8h30, eu voltei para a sala onde a gente ficava, e que a gente chamava de quartinho dos guardas. Eu sou viciado em café, e sempre levava para passar a noite a minha garrafa cheia e a minha caneca de esmalte, que eu comprei uma vez que fui na Romaria de Padre Cícero, lá em Juazeiro do Norte. Nesse dia, quando eu voltei da ronda, a caneca estava cheia de café. Até aí tudo normal, mas o que chamou a atenção é que o café estava bem quente, como se tivesse sido colocado naquele instante. Eu tinha certeza que eu não deixei café na caneca, e mesmo se tivesse deixado, ele teria esfriado. Então, imaginei que isso era a arte de Lázaro, pois ele gostava de fazer essas brincadeiras. Eu chamei por ele, mas não vi jeito de ninguém por perto. Em todo caso, eu fiquei cabreiro. O restante da noite foi tranquilo. E no outro dia, quando eu fui embora, eu passei na casa dele e a mãe dele, a dona Julieta, me disse: ele está viajando, saiu desde ontem, assim que chegou do serviço. Tomou um banho e nem comeu nada. Pegou o carro do pai emprestado e foi para a casa de uma namorada que ele arrumou, lá em Coração de Maria. E só deve voltar depois do meio-dia. Você quer que deixe algum recado para ele? Eu disse que não era nada importante e que depois eu conversava com ele. Quando ela me falou que ele estava viajando, eu arrepiei os pelos do corpo, pois das duas uma: ou aquele prédio era assombrado, ou estava ficando abitolado, pois, se não foi ele, quem seria que fez aquilo? Os outros 2 que também trabalhavam comigo e também têm as chaves eram mais sérios. Eles não gostavam desse tipo de brincadeira. Fiquei com uma pulga atrás da orelha, mas depois esqueci. E nos meses seguintes não aconteceu nada de anormal. Mas na época do São João, os alunos da escola
estavam se preparando para apresentar uma quadrilha junina. E a apresentação seria na praça principal, que ficava perto da escola. Por volta das 8 horas, eu estava fazendo a ronda, na parte externa da escola. E de repente, eu olhei para a entrada do prédio e vi uma pessoa que lembrava o professor Edson, que era o responsável pelos ensaios da quadrilha. Entrando no prédio da escola e seguindo em direção ao corredor que dava acesso à sala, onde os alunos ensaiavam e guardavam as roupas que usavam na quadrilha. Eu imaginei que ele esqueceu alguma coisa e voltou para pegar. Então eu fui correndo e chamando por ele. Porém, quando cheguei no corredor, não tinha ninguém. A sala que eles guardavam as roupas da quadrilha é a última e eu fui até lá também. Mas quando cheguei, a porta estava trancada. E nessa hora, eu desconfiei que aquilo não fosse coisa desse mundo, pois o corredor não tinha outra saída. A minha boca ficou seca na hora, mas eu voltei para o quartinho dos vigias. Liguei a televisão e fiquei de orelha em pé com aquela situação. Mas o maior medo aconteceu durante a madrugada, quando eu fui fazer a última ronda. Já era 4 da manhã e eu escutei umas risadas de crianças brincando no corredor das salas de aula. Mesmo morrendo de medo, eu fui averiguar. Subi as escadas, mas quando me aproximei, não vi ninguém e tudo ficou em silêncio. Eu perguntei se tinha alguém ali, mas nada de resposta. Então, eu dei meia volta e comecei a descer para o térreo. E foi nessa hora que jogaram uma bola de papel nas minhas costas. Nem olhei para trás, saí de lá rapidamente e fiquei na guarita, e com um portão só encostado, pois ali era mais fácil sair correndo se aparecesse mais alguma coisa. Não demorou muito e o dia amanheceu. Por volta das 5h50, chegou o Jurandir, o outro guarda, para começar o turno dele. Eu relatei o que aconteceu e ele me disse: então não sou eu que estou doido não, pois eu pensei que só era eu que via essas marmotas. Eu perguntei o que ele já viu e ele me disse: quando está acontecendo as aulas e a escola está cheia de gente, é tudo tranquilo. Mas nos sábados e domingos, que não tem aula, eu nem vou lá dentro. Fico na parte de fora. Só entro na hora da ronda e saio rapidamente. Teve um dia que eu saí para a ronda e quando cheguei no quartinho, a televisão estava ligada. Mas eu sei que eu não liguei. Mesmo assim, eu desliguei e fui no banheiro. Quando eu saí do banheiro, a televisão estava ligada novamente. Eu saí de lá e deixei seja lá quem for assistindo. E quando o Zé chegou para me render o turno, eu fui lá com ele e a televisão estava desligada. Outro dia, eu escutei umas conversas de menino perto do corredor dos banheiros. Na hora eu pensei que fossem alguns moleques que saltaram o muro para jogar bola na quadra e entraram no prédio para fazer alguma traquinagem. Mas quando cheguei no corredor, não tinha ninguém. Mas quando eu ia saindo de lá, alguma coisa passou correndo ao meu lado. Eu só vi o vulto entrando no banheiro e depois escutei umas risadinhas lá dentro, como se eles estivessem se divertindo. Quando meu amigo me falou essas coisas, eu pensei em desistir do emprego. Cheguei em casa e falei com minha mãe sobre o ocorrido. Ela acreditou, mas disse que era só crianças fazendo traquinagens. Mesmo morrendo de medo, eu continuei trabalhando no mês de julho. Jurandir precisou viajar e me pediu para cobrir o turno dele. Eu falei que sim e já emendei o meu turno da noite com o dele. Por volta das 11h30, meu pai levou o meu almoço. Ele entrou e deu uma volta para conhecer a escola, enquanto eu almoçava. Depois de uns
sozinha lá dentro da escola, sentada na escada, se hoje não tem aula? Será que eu não tinha vergonha na cara de trazer mulher para o serviço? Toma jeito, lugar de trabalho não é para essas coisas. Eu quase engasguei e falei que não tinha ninguém na escola além de nós dois. Mas para tirar a dúvida, eu chamei ele para me mostrar o lugar que ele viu a moça. A gente foi andando e quando chegou na escadaria que dá acesso ao primeiro andar, ele falou que a moça estava sentada ali. A gente subiu e foi andando pelo corredor do primeiro andar e as portas das salas estavam fechadas. A única aberta era do banheiro feminino. E quando a gente se aproximou, eu vi realmente uma moça na porta do banheiro. Ela era bem pálida e com um aspecto bem diferente. Era alguém que eu nunca tinha visto na cidade. A porta do banheiro fechou de vez e saiu um grito bem alto e agudo lá de dentro, e seguido por umas risadas. Eu não fiquei para conferir quem era e saí correndo. Meu pai veio atrás de mim e quando chegamos do lado de fora, ele disse que nem por todo o dinheiro do mundo ele teria coragem de trabalhar naquele lugar. Durante o restante do dia, eu fiquei na guarita e só fazia as rondas externas. Não tive mais coragem de entrar no prédio. No dia seguinte, pela manhã, eu fui até a escola falar com o diretor. Ele me mandou entrar na sala dele e eu falei tudo que eu vi e ouvi. E para minha surpresa, ele disse que já trabalha na escola há mais de 20 anos e nesse período já viu e ouviu muitas coisas. Ele brincou comigo e disse: aqui as paredes têm vida, mas aos poucos você se acostuma e passa a não se importar. Vou te contar uma experiência que aconteceu comigo no ano passado, para você saber o que acontece aqui, principalmente quando todos vão embora. Foi no mês de dezembro, já estava no período das provas finais, e por volta das 3 da tarde, formou uma chuva que escureceu tudo. Eu dispensei os alunos e todo mundo foi embora. Como eu ainda tinha que terminar de preencher alguns relatórios, eu fiquei aqui na minha sala trabalhando. Mas quando a chuva começou, teve um blackout e acabou a energia elétrica. Então eu decidi ir embora. Quando eu estava saindo do prédio, escutei gente conversando e parecia que estavam brincando aqui na parte de cima. Eu pensei que fossem alguns alunos que ficaram para esperar a chuva passar e fui lá verificar. Subi a escada e percebi que a algazarra vinha da sala que hoje é a sala da informática. Eu fui andando tranquilamente, iluminando o corredor com a lanterna do celular. E quando cheguei perto da sala, eu abri a porta. E o que vi me deixou perplexo, pois várias cadeiras estavam flutuando e de repente caíram no chão, formando um círculo com as partes de trás das cadeiras viradas umas para as outras. Eu saí do prédio e fui para casa. E depois desse dia, conversando com alguns professores e funcionários, eles me relataram já ter visto vultos e ouvido vozes, mas até hoje ninguém se machucou. Depois da conversa com o diretor, eu passei a enxergar a escola com outros olhos e trabalhei lá por mais 2 anos. E como ele falou, eu acabei me acostumando. Depois disso, a empresa terminou o contrato com a escola e eu fui trabalhar em outra cidade. Mas até hoje, ainda acontecem aparições na escola. Todas as famílias têm suas histórias e seus causos. E a minha não é diferente das outras. E todas as vezes que a gente se reúne, os mais velhos ficam relembrando as histórias do passado e contando causos que na grande maioria envolvem o sobrenatural. Entre os muitos causos que eles contam,
O que eu mais gosto de ouvir é a história sobre o dia em que meu tio Pitu saiu para caçar e encontrou um demônio que possui cara de bode e olhos de fogo. Aqui mesmo, no município de Buriti dos Montes, no estado do Piauí. Sinceramente, eu tenho dúvidas se realmente aconteceu exatamente como ele contou. Mas todos os parentes mais velhos acreditam que foi tudo verdade. Inclusive meu tio mudou da água para o vinho depois do ocorrido. Na verdade, Genivaldo não é meu tio biológico. Ele é casado com a irmã do meu pai, a tia Margarida. E na época do ocorrido, ele não era muito chegado ao trabalho. Ficava boa parte do dia na venda de seu Francisco, enquanto tia Margarida trabalhava fazendo faxina e lavando roupas para algumas pessoas aqui da cidade. Como o tio Genivaldo gostava muito de tomar uma, ele recebeu o apelido de Pitu. Mas, além de beber cachaça, ele gostava muito de caçar. Ele vendia as caças para algumas pessoas da cidade, mas seu principal comprador era o seu Francisco, o dono da venda, e boa parte do pagamento pelas caças já ficava na venda, e pela outra parte ele dava alguns mantimentos que meu tio levava para casa. Nas sextas-feiras, ele também ajudava meu avô, que era marchante, a matar as reis e vender as carnes na feira livre da cidade, que acontecia sempre aos sábados, e assim conseguia a carne da semana e dava para ir passando. Na terça-feira da Semana Santa do ano de 85, durante o almoço, minha tia perguntou se ele não ia comprar um peixe para comer na quarta, pois ela é católica e, por tradição, não come carne vermelha na quarta, até a sexta-feira da Semana Santa. Ele disse que à noite ia sair para caçar um veado e com o dinheiro da venda da caça, ele compraria o peixe. Minha tia disse que ele estava ficando doido para caçar naqueles dias, mas ele nem deu importância e falou que todo dia é igual. Esse negócio de dia santo é invenção do homem e que ele sempre caçou, e para ele seria mais um dia comum. Depois que tio Pitu terminou de almoçar, ele foi tirar um cochilo em uma rede que ficava armada embaixo de um pé de manga que tinha lá no quintal da casa. Ele dormiu quase a tarde inteira. Quando foi por volta das 5 horas da tarde, na boca da noite, ele acordou. Pegou a espingarda, a lanterna, a capanga, a garrafa de água e chamou os 3 cachorros de caça que ele tinha. E saiu para a caçada, montada em sua bicicleta Monarch, barra circular, com garupa, e foi caçar. Antes de ir para a mata, ele passou na casa de meu avô, pois minha tia estava lá e ele avisou que só voltaria de madrugada. Meu avô Afrânio aconselhou e pediu para ele não fazer uma loucura dessas, e disse que compraria o peixe da Semana Santa. Mesmo assim, sabendo que não precisaria comprar o peixe, tio Pitu disse que ia caçar, pois tinha feito uma selva e os bichos comeram tudo. Meu avô perguntou onde ele ia caçar, e ele falou que a caçada seria na serra, depois do terreno do seu Brito. Ele foi caçar e mais tarde minha tia voltou para sua casa. Mas naquela noite ela não conseguiu dormir direito. Ela teve um mau pressentimento com a sensação que alguma coisa ruim tinha acontecido. O dia nasceu e tio Pitu não chegou. Mas quando foi por volta das 6 da manhã, minha tia abriu a porta da cozinha, que dava acesso ao quintal da casa, e ela viu 2 dos 3 cachorros que estavam caçando com tio Pitu. Minha tia notou que os 2 cachorros estavam tristes e com alguns arranhões, mas ela ficou tranquila, pois imaginou que meu tio havia chegado da caçada
e foi direto para a venda de seu Francisco, entregar a caça que logo chegaria em casa. O tempo foi passando e nada do meu tio aparecia em sua casa. Por volta das 9 horas, tia Margarida perdeu a paciência e mandou meu primo Fabinho, que na época tinha 12 anos, ir até a venda saber se o tio estava lá enchendo a cara de pinga. Não demorou muito, Fabinho voltou e disse que seu Francisco falou que não viu meu tio desde o dia anterior. Minha tia ficou muito preocupada. Deixou Fabinho por conta dos outros meninos menores e foi até a casa do meu avô. Chegando lá, ela falou com ele que meu tio ainda não tinha chegado da caçada e ela estava achando que poderia ter acontecido alguma coisa ruim com ele. Meu avô foi até a casa do seu genro, o tio Manuel, que é casado com a tia Luísa, pois na época ele tinha uma picape C10. Também chamou meu pai, que tinha apenas 15 anos, e os três foram procurar meu tio Pitu. Não demorou muito e eles chegaram ao local que Pitu gostava de caçar. Eles deixaram a picape na beira da estrada e entraram na mata. E assim que deram os primeiros passos, encontraram a bicicleta dele encostada em um pé de árvore. Depois de encontrar a bicicleta, eles começaram a chamar por meu tio Pitu e ouviram ao longe um latido de cachorro. Seguiram o latido e encontraram um veado morto caído no chão, na beira da vereda. Mais à frente, encontraram uma espingarda e quando foi bem mais para dentro da mata, viram um Tupã, o cachorro que ficou com meu tio deitado no chão, ao pé de uma árvore. E quando olharam para cima, finalmente encontraram meu tio Pitu. Ele estava em estado de choque, todo rasgado e chorando muito. Vô Afrânio pediu para ele descer da árvore. Ele, lá de cima, disse: "Se eu descer, o demônio me mata." Na hora, meu tio Manuel comentou: "Pronto, agora endoidou de vez. Ele deve ter trazido uma garrafa de pinga, encheu o talo e começou a ver coisas." Meu avô falou que ele podia descer, que não tinha demônio nenhum, e já era quase meio-dia, e minha tia e os filhos dele estavam em casa chorando, pensando que o pior tinha acontecido. Tio Pitu desceu da árvore. Meu pai e tio Manuel pegou o veado e meu avô recolheu a espingarda e voltaram para o carro. Mas enquanto eles andavam, escutavam um barulho de mato quebrando e um berro que não era de nenhum animal conhecido. Ao escutar o berro, meu tio Pitu saiu desesperado, correndo pela vereda, e os outros foram atrás. Eles chegaram rapidamente no carro e antes de sair do lugar, escutaram outro berro e sentiram um odor de enxofre. Colocaram o Tupã, o veado e a bicicleta do meu tio na caçamba da picape e tio Manuel acelerou para sair daquele lugar. Pelo fato de ouvir o berro, eles acreditaram que Pitu realmente viu alguma coisa sobrenatural ali naquela mata. Chegaram à cidade e pela primeira vez em muito tempo, meu tio estava sóbrio naquele horário. Minha tia e meus primos choraram de alegria e tio Pitu foi tomar banho e depois foi todo mundo almoçar na casa do avô Afrânio. Depois do almoço, tio Pitu contou o que aconteceu durante a noite na mata. E assim ele relatou: "Ontem, quando eu estava na estrada, perto do lugar que eu entro para caçar, eu encontrei um homem que eu nunca tinha visto por aqui. Ele tinha uma barba branca bem grande e usava um chapéu de palha quase do tamanho de um guarda-chuva. Quando passei por ele, escutei ele dizer que não era bom entrar na mata para caçar e era melhor voltar para casa. Eu parei a bicicleta e quando olhei para trás, não vi ninguém. Na hora, eu arrepiei todo e até pensei em voltar,
mas como já estava na boca da mata, fui adiante. Os cachorros começaram a ganir e não queriam sair dos meus pés. Mesmo assim, eu fui entrando mata dentro, e depois de uma meia hora, eu escutei um berro. Aticei os cachorros e eles saíram correndo. Eu fui logo atrás. Não demorou muito, um veado vinha correndo na minha direção. Eu mirei a espingarda e dei um tiro. O veado caiu na minha frente e eu acabei de sangrar na faca. O bicho era grande e por isso eu achei melhor voltar para casa, pois a caçada já estava garantida. Chamei os cachorros, mas escutei eles acuando outro bicho. Então, deixei o veado morto na beira da vereda e fui ver que bicho era. Eu andei um bom pedaço e escutei os cachorros se afastando. Eu resolvi deixar para lá e chamei eles de volta. Não demorou muito, os 3 chegaram, mas ficaram quase embaixo de mim, olhando para frente e rosnando, com medo de alguma coisa. Só que a minha lanterna não ilumina quase nada, e por isso eu não conseguia ver que bicho estava por perto, ou se era alguma pessoa. Eu então disse: "Quem está aí? Se for gente e não responder, eu vou atirar." Quando eu falei isso, um demônio saiu das sombras a cerca de umas 20 braças do lugar que eu estava. Ele tinha um corpo que lembrava um bode, mas os olhos pareciam ser bolas de fogo e andava igual gente. O bicho deu um berro e os cachorros boca preta e magada saíram em disparada. Só Tupã que ficou perto de mim. Na hora eu mandei bala, mas parece que o tiro nem fez cócegas. E parece que ele deu uma risada. Eu saí correndo e o bicho veio atrás de mim, quebrando o mato. Ele quase me pegou. A sorte foi Tupã, que pulou na perna dele e atrasou ele um pouco. Mas ele só balançou a perna e jogou Tupã longe. Eu disparei e deixei a espingarda cair. Eu já me considerava morto, e o bicho estava no meu cangote, e deu uma baforada que passou uma quentura no meu pé do ouvido. Em seguida, deu uma trombada em mim, que eu já caí desnorteado. Fechei os olhos para não ver o rosto daquele demônio. Então, o homem que eu encontrei na entrada parou na minha frente, entre eu e o demônio. E ele disse: "Corre, teimoso, e sobe em alguma árvore, ou então ele vai te matar." Eu subi rapidamente numa fava e fiquei lá em cima bem quieto. Mas não demorou quase nada, o demônio me encontrou lá em cima. E ele ficou rodeando, berrando e bufando em volta da árvore, enquanto eu lá em cima me arrependia de tudo de ruim que eu já tinha feito, e principalmente para Margarida e meus filhos. Mas eu fiz uma promessa, que se eu saísse vivo de lá, eu nunca mais matava um bicho das matas e não tocava mais álcool na minha boca. A noite demorou a passar e eu fiquei com medo de dormir. Caí lá de cima e o demônio me atacar. Não sei o porquê, mas ele não matou meu cachorro. Acho que ele queria apenas eu. Quando o dia amanheceu, eu ainda fiquei com medo dele estar aí por perto, só esperando eu descer. E eu estava certo, pois vocês escutaram os berros do bicho. E se agora eu estou vivo, agradeço a Deus e ao homem que me salvou. Bem que eu acho que ele é algum espírito da mata e resolveu me ajudar. Se tudo aquilo foi real ou alucinação do meu tio, eu não posso afirmar. Mas eu sei que realmente meu pai, meu avô e tio Manuel escutaram um berro naquele dia. Em todo caso, tio Pitu cumpriu a promessa feita para Deus. Infelizmente, alguns anos depois, ele morreu em decorrência de outros problemas de saúde. Mas enquanto viveu, daquele dia em diante, não colocou uma única dose de álcool na boca e começou a trabalhar para sustentar a família. E deixou esse negócio de caçar para lá.
Bom, esse foi o relato que meu tio me contou. Uma boa noite a todos. Algumas lembranças permanecem vivas em nossa memória. Nos acompanhará por toda a nossa vida, aqui na Terra. Muitas são boas e nos faz recordar momentos dos quais temos muitas saudades e até desejo que aconteça novamente. Porém, outras são traumatizantes e por mais que o tempo passe, elas permanecem nos perturbando e muitas vezes tirando a nossa paz. Meu nome é Roberto Souza, tenho 42 anos de idade e na minha adolescência tive um encontro com uma fera demoníaca. E se hoje estou viva, agradeço a Deus, que com certeza enviou um anjo para me livrar. Quando eu nasci, minha mãe e meu pai eram bem novos, ainda adolescentes. Quando a minha mãe engravidou, ela estava com 15 anos e meu pai tinha 17. E por isso, quem me criou até os 5 anos foram meus avós maternos, Isaías e Raquel. Mas quero ressaltar que meus avós paternos, Luiz e Maria, nunca deixaram faltar nada. Sempre me ajudou financeiramente e principalmente com afeto e carinho. Meus avós maternos e paternos são vizinhos. Ambos moram em seus respectivos sítios, na zona rural do município de Macaubal, bem pertinho de São José do Rio Preto. E meus pais se conhecem desde criança, e quando ficaram adolescentes, começaram a namorar às escondidas. Mas não teve jeito. A minha mãe engravidou e como não tinha condições financeiras nem psicológicas para assumir tamanha responsabilidade, os meus avós me criaram. Meu pai e minha mãe continuaram namorando, e depois de 3 anos que eu nasci, eles saíram da nossa cidade e foram morar e trabalhar em São Paulo. E lá nasceram meus 2 irmãos, o Pedro e a Luísa. Porém, eu continuei morando com meus avós por mais 2 anos. E quando eu tinha 5 anos, eu vim embora aqui para São Paulo, morar com meus pais. No mês de dezembro do ano de 1990, nós fomos passar férias na nossa cidade, e como os sítios ficam um do lado do outro, a gente ficava nas 2 casas, sem um lugar fixo. No dia 15 daquele mês, em um sábado, ao final da tarde, estava acontecendo um churrasco na casa do vô Luiz, para comemorar o aniversário da minha avó, Maria, e a parentada toda apareceu nesse dia. Enquanto os adultos comiam e bebiam, as crianças ficavam brincando por ali perto. Então, meu primo Vinícius, que na época tinha 12 anos, começou a contar histórias sobre monstros e assombrações, que, segundo ele, algumas pessoas que moravam na região avistavam quando trafegavam à noite por aquelas estradas. Algumas das crianças que estavam ouvindo as histórias ficaram morrendo de medo, mas eu não acreditava em nada daquilo, e falei que tudo era invenção e que ele era um mentiroso. Como ele não gostou do que eu falei, me desafiou a ir sozinha até um pequeno riacho, que ficava a cerca de 500 metros de distância da casa, mas ainda dentro da área do sítio do meu avô, e trazer um pouco de argila como prova que eu fui até lá. No ímpeto, eu aceitei o desafio e falei que eles pudessem esperar que eu voltaria com um pouco de argila. Quando eu comecei a andar na direção do riacho, senti uma sensação estranha e pensei em desistir. Mas mesmo morrendo de medo, decidi ir até o riacho e vencer o desafio. Eu fui andando por uma trilha e depois de alguns metros comecei a correr, pois o sol já estava bem baixo e em questão de minutos tudo ficaria escuro. Porém, enquanto eu corria, eu tive a sensação que alguém estava me seguindo. Eu olhei para trás, mas não vi ninguém. Então, eu pensei que deveria ser o Vinícius e as outras crianças que estavam me seguindo.
para ter certeza que eu fui realmente até o riacho e por isso eu fiquei mais tranquila e comecei a andar normalmente, sem pressa. Continuei andando até o riacho. Chegando lá, já estava escuro. Eu peguei um pouco da argila do barranco e comecei então a voltar para casa. Mas como já estava escuro, eu não enxergava direito. Então, eu tropecei em alguma coisa e caí de cara no chão. Quando isso aconteceu, eu levantei, mas me vi em meio a uma névoa. Continuei andando e vi um menino seguindo na minha frente. Eu comecei a chamar por ele, acreditando que fosse meu primo Vinícius. Me lembro que eu ficava pedindo para ele me esperar. Porém, ele não me esperou, mas também não distanciou e permanecia a cerca de 50 metros à minha frente. Eu o segui, mas o lugar que eu cheguei não foi a casa do meu avô. Era uma espécie de vila abandonada, com as portas das casas fechadas. Não tinha poste de luz e nem ninguém na rua. Havia apenas um silêncio total. Eu comecei a chorar e pedindo ajuda, mas ninguém abriu a porta das casas. E o menino que eu segui também havia desaparecido. De repente, uma figura que lembrava uma mulher, porém ela era vermelha e com um par de chifres, surgiu em cima de uma das casas. Quando eu vi aquela coisa, eu me desesperei. Comecei a correr e bater nas portas das casas, na esperança que alguém pudesse me ajudar. Mas parecia que não havia ninguém ali, além de mim e daquela mulher diabólica. Então, ela deu um grito bem alto, que parecia uma gargalhada, e depois disse: "Não tem como fugir. Ninguém vai te ajudar." Ela começou a me perseguir, enquanto eu desesperadamente tentava fugir. Porém, não encontrava saída. Eu estava totalmente desorientada entre as ruelas da vila. Mas todo lugar que eu tentava me esconder, aquela coisa me encontrava. Corri tanto que cansei ao ponto de não aguentar mais ficar em pé. Então, senti um impacto, e quando eu olhei, eu vi próximo a mim a figura que eu pensei ser o meu primo Vinícius. Ele era do tamanho de uma criança, mas não era uma pessoa. Tinha uns pequenos chifres e fedia muito, e o rosto parecia esticado para frente, uma coisa bem feia. Fechei os olhos e comecei a chorar, e senti como se algo estivesse me apertando. Quando abri os olhos novamente, a figura que lembrava o menino havia desaparecido. Mas quando olhei para cima de uma casa, eu vi outra coisa que parecia uma mulher, segurando uma espécie de corda. Então, percebi que eu estava presa e não podia mais fugir, e aquela corda me causava uma dor insuportável. Parecia que queimava minha pele. Aquele demônio parecia flutuar. Ela deu um salto e desceu lentamente do telhado, e depois que chegou ao solo, começou a andar na minha direção. Ela dava gargalhadas. Era como se eu fosse um troféu ou um prêmio que ela tinha conquistado. Eu apenas chorava e fechei os olhos para não ver mais aquela coisa. Então, ouvi uma voz dizendo: "Deixe aí, agora você não pode tocá-la." Quando abri os olhos, tinha um homem perto de mim, e aquela coisa esbravejava sem querer me libertar. Então, ele pegou algo que parecia ser uma espada e golpeou a corda que me mantinha presa. Em seguida, pegou minha mão e disse: "Venha, você não pode ficar aqui nesse lugar. Vamos voltar para casa. Sua família está preocupada com seu sumiço. Estão todos te procurando." Eu fui com ele e a mulher, que parecia um demônio, ficou esbravejando. Porém, ela não teve coragem de enfrentar aquele homem. Eu estava muito cansado e com muita dor. Ele me tocou na ferida e, como um milagre, a dor desapareceu. Em seguida, ele me pegou no colo e pediu para eu fechar os olhos. Eu fechei. Em questão de segundos, ouvi um latido agudo próximo a mim.
e a voz do meu avô Guiz me chamando. Quando abri os olhos, eu estava sentada com as costas apoiada em uma árvore e o cachorro do meu avô me lambendo. Meu avô então gritou: "Encontrei ela, ela está aqui." Em seguida, vi luzes das lanternas e vozes e choro. Minha mãe me abraçou e chorou bastante, mas eu não sabia onde eu estava e nem que horas era. Eles me levaram para casa e quando cheguei lá, eu descobri que já era quase de manhã. O local que eu fui encontrada era na parte do sítio do meu avô Isaías. Eles falavam que não entendiam pelo fato de ter passado em frente ao local que eu fui encontrada várias vezes naquela noite e não ter me visto. Como eu estava mais calma, minha mãe me perguntou como eu fui parar ali, quase 2 quilômetros de distância. Ela também percebeu que no meu tórax tinha uma marca como se alguma coisa tivesse me apertado e queimado a minha pele. Eu falei tudo como aconteceu, desde o momento que eu saí do sítio até a hora que o homem me levou no colo, e eu acordei com meu avô me chamando. Depois que eu falei o que aconteceu, minha avó começou a chorar e disse: "Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que te livrou do laço da morte, pois enviou um anjo para te salvar." No outro dia, meu pai me levou até São José para fazer uma consulta médica e os exames estavam todos normais. Apenas uma escoriação na pele que chamou a atenção do médico, pois a queimadura tinha forma circular. Continuamos nos sítios as férias inteiras, mas durante as noites as crianças só ficavam perto de casa e graças a Deus não houve mais nenhum incidente. Depois disso, voltamos várias vezes para Macaubal, porém eu nunca mais tive coragem de entrar na mata e mesmo depois de 30 anos ainda me lembro de cada detalhe daquela noite de terror. Acredito que depois de ouvirem meu relato, a maioria das pessoas vão pensar que eu sou louco. Os que não acreditarem vão falar que é só um louco para inventar uma história dessas, enquanto todos que acreditarem vão pensar que é só mesmo sendo um louco para enfrentar uma besta dessas. Meu nome é Anderson Trindade e no final da década de 90, eu e minha esposa resolvemos abrir um restaurante aqui em Gramado, no Rio Grande do Sul, e graças a Deus temos sido bem prósperos no nosso negócio. A exceção foi o período pandêmico, mas espero que esse pesadelo termine de uma vez. Além da paixão pela culinária, nós também gostamos muito da natureza. Por isso, compramos uma pequena propriedade rural, medindo 20 hectares, em um município aqui próximo, chamado São Francisco de Paula. A área é bem reservada, com mata e pequeno riacho. Um riacho passando pelo meio da propriedade. E lá construímos uma chácara e que passou a ser o nosso refúgio. O tempo foi passando e nossa família aumentou, pois no ano de 1998, Deus nos presenteou com nosso primeiro guri, o qual se chama Davi. E 2 anos depois, mais outra bênção. Dessa vez foi uma guria, chamada Helena. Eles cresceram e em 2016, Davi foi estudar medicina veterinária em Caxias. E 2 anos depois, foi a vez de Helena sair para cursar Direito em Porto Alegre. Assim, ficaram apenas eu e minha esposa aqui em Gramado. No mês de julho de 2019, minha esposa foi passar alguns dias em Porto Alegre com a Helena e ficou sozinho aqui em Gramado, pois era alta temporada e nesse período o nosso faturamento no restaurante aumenta bastante devido à época. Por volta de 10 horas da noite, eu estava trabalhando e o celular tocou.
Quando olhei, a chamada era do rapaz que cuidava da minha propriedade em São Francisco me ligando. Como aquela noite o restaurante estava lotado, eu não atendi, mas quando o movimento diminuiu, eu retornei a ligação. O Ailton me falou que eu fosse lá na chácara o mais rápido possível, pois havia acontecido algo e ele precisava me mostrar pessoalmente, e que apenas falando eu não acreditaria. No dia seguinte, eu deixei o restaurante na responsabilidade do gerente e viajei logo pela manhã para saber o que estava acontecendo. Quando eu cheguei na minha casa de campo, o Ailton já foi me encontrando, bem atucanado. Me contou uma história sobre um bicho que parecia um urso com cara de cachorro e caminhava igual gente. Segundo o caseiro, o tal bicho atacou a propriedade e matou algumas aves e um carneiro. Sinceramente, eu pensei que fosse uma trova, mas em todo caso, pedi para ele me falar exatamente o que aconteceu. Então ele me disse: ontem à tarde eu fui encontrar com minha prenda na cidade e fiquei lá por umas 9 horas da noite. Depois dessa hora, eu peguei minha moto e voltei aqui para a chácara. Mas assim que eu cheguei aqui, escutei um barulho estranho no fundo de casa. Desconfiei que pudesse ser algum ladrão. Então, eu fui até a minha casa, peguei uma arma, dei a volta e fui andando bem devagar, sem fazer barulho. Mas quando me aproximei, enxerguei um animal que eu nunca tinha visto nessa vida. E eu não vou mentir não, senti um cagaço que não tinha mais tamanho. Bah, mas ele era muito grande, de relancina. Ele era muito grande. Ele olhou para o meu lado e depois ficou em pé, igual uma pessoa. Eu não tive coragem de sair para a peleia. Corri e entrei em casa. Tranquei a porta, coloquei o cadeado na grade e fiquei aqui dentro, tremendo de medo. Mas depois de alguns minutos, ele deu um uivo, correu na direção do riacho e desapareceu. Depois que ele me relatou essas coisas, me levou até o fundo de casa. E realmente, o cenário era de guerra. O abrigo das aves estava bem danificado, a tela toda rasgada. Encontrei alguns animais mortos e outros bem feridos. Andei mais um pouco e cheguei mais adiante, onde fica o aprisco, e ele estava arrebentado, e ao lado, o que sobrou, havia um carneiro. Seria difícil acreditar que um animal com aquelas características pudesse existir, mas com certeza algum predador muito grande e feroz atacou os animais. Eu liguei para minha esposa e falei com ela sobre o ataque. Ela ligou para nosso guri, perguntando se ele conhecia algum animal com as características descritas pelo Ailton. Ele disse que em nossa fauna não tem nada parecido, mas ficou de saber se algum professor conhecia algum animal que se assemelhava com a descrição. Em todo caso, eu e o Ailton começamos a limpar a sujeira deixada e tivemos que sacrificar algumas aves e arrumar os estragos. O serviço durou o dia inteiro, por isso eu resolvi passar a noite na chácara, pois devido ao cansaço eu achava perigoso voltar dirigindo. Mas também eu queria esperar o bicho, pois talvez ele voltasse para atacar novamente os animais. Dei folga para o Ailton e fiquei sozinho. Por volta das 19 horas, peguei minha cuia e sentei na varanda, tomando meu chimarrão e ouvindo um pouco de música, e aproveitando a paz, e até me esqueci do bicho que atacou na noite anterior. Mas a minha paz e tranquilidade não durou muito, pois ouvi um uivo ao longe, vindo da direção de uma serra que ficava no fundo da propriedade. Quando ouvi o uivo, senti um arrepio. Rapidamente me levantei, peguei uma lanterna e a minha arma, uma espingarda calibre 12, e fui andando na direção do local onde ficavam os animais. Quando eu me aproximei bastante do aprisco, observei que algum animal grande estava saindo da mata, mas ainda estava do outro lado de um pequeno riacho,
que corta a propriedade. Nesse momento, eu focalizei a lanterna e consegui ver o animal, que parecia realmente com a descrição dada pelo Ailton. Ele era muito grande e, com o brilho da lanterna, os reflexos dos seus olhos pareciam ser 2 bolas de fogo. O animal se colocou em pé, rosnou e começou a andar na minha direção. Eu nem pensei muito, apertei o gatilho e disparei a espingarda. Acredito que acertei o tiro, pois o animal deu um urro ensurdecedor e voltou correndo para a mata. Voltei para dentro de casa e fiquei pensando que aberração seria aquela. Em um momento de insensatez, eu liguei para o Ailton e pedi que ele viesse na chácara. Depois de 1 hora ele chegou. Falei com ele que o animal tinha voltado, mas eu atirei nele e que eu iria caçar o animal. Ele falou que iria comigo. Então, pegamos as armas, as lanternas e entramos mata dentro, pois tinha rastro de sangue na trilha, e imaginei que ele poderia estar caído ali por perto. Nós fomos andando e depois de 1 hora não encontramos nada. Paramos para descansar um pouco e estranhamos a quietude da mata. E quem já andou em matas ou florestas sabe que existem sons e barulhos de insetos, animais e até de algumas aves. Voltamos para a chácara e assim que nos aproximamos do riacho, sentimos um odor fútrico e ouvimos um barulho atípico, como se alguma coisa estivesse sendo quebrada. Parei e desliguei a lanterna e fomos andando bem devagar. Então, a poucos metros da trilha, estava aquela besta de tamanho colossal, devorando algum animal, mas que na hora não tinha como eu saber qual era. Eu estava tremendo, porém era a minha chance, então fiz sinal para o Ailton se preparar. Apontei a minha espingarda e quando me preparei para atirar, o animal olhou na minha direção e deu um salto e desapareceu. Liguei a lanterna e não o encontrei, mas percebi que ele estava devorando outra ovelha. Pelo visto, o ferimento não tinha causado grande estrago e provavelmente o bicho nos atacaria. Então atravessamos o riacho e corremos em direção à casa, mas o animal parece ter sentido o cheiro do nosso medo e saiu correndo atrás de nós. Eu atirei novamente e o tiro fez com que ele recuasse. Assim, foi o tempo suficiente para o Ailton e eu entrarmos na casa. Mas o animal não desistiu. Acredito que ele queria de qualquer maneira nos matar. E isso o fez previsível, pois ele começou a rodear a casa e a atacar as portas e janelas. Mas as grades de aço são bem resistentes e ele não conseguiu entrar. Chamei o Ailton e subimos para o primeiro andar, onde ficam os quartos da casa. E lá de cima eu vi o animal enfurecido, totalmente descontrolado. Mas agora ele era um alvo fácil. Mirei novamente e atirei contra a criatura. E dessa vez foi em cheio, pois ela tombou. Na sequência, atirei novamente, mas aquela coisa parecia imortal. Ailton também disparou 2 tiros e não sei se ele acertou, pois o animal conseguiu fugir. E desta vez eu não fui atrás dele. Assim que o dia amanheceu, percebi que o estrago foi menor do que na noite anterior. Em todo caso, levei os animais que sobreviveram para o sítio do meu sogro, em outro município, e deixei Ailton na incumbência de descobrir se houve ataques a outros sítios da região. Na semana seguinte, ele viajou aqui para Gramado e falou que o único lugar que a besta atacou foi a minha propriedade. Porém, ele tinha quase certeza que sabia quem era, e assim ele me falou. No mês passado, eu fui em um baile com minha prenda, e um forasteiro se engraçou por ela, bem na minha frente. Eu chamei ele na chincha, mas ele fez pouco caso. Não gostei da atitude dele e parti para cima, em um laço nele. Ele caiu e só falou que isso não ficaria assim. Depois disso ele foi embora. Alguns dias depois, fiquei sabendo que ele estava trabalhando em uma estância, mas nunca mais ouvi ele na cidade. Depois do ataque à chácara, eu me lembrei da briga
E como eu tenho um amigo que trabalha nessa mesma instância que ele, resolvi saber se ele ainda trabalhava por lá. Então, no outro dia eu fui até lá, na desculpa de olhar um potro, e durante a conversa perguntei por ele. O meu amigo me falou que ele tinha ido embora 2 dias atrás. Pelo que o meu amigo me falou, o forasteiro chegou na instância pela manhã todo arrebentado e só avisou que estava indo embora, nem esperou o patrão chegar para acertar alguma pendência. Desde então, já se passaram mais de 2 anos e nenhum outro animal atacou a minha chácara. Mesmo assim, continuo vigilante. Coloquei cerca eletrificada para proteger os animais e instalei câmeras de segurança. Mas até agora, a besta não retornou. Meu caseiro afirma que o forasteiro virou lobisomem e foi atacar ele na chácara, pois sabia que ele morava lá sozinho. Eu não posso acusar ninguém, pois não tenho provas, mas depois que o forasteiro foi embora, não aconteceu nenhum ataque a meus animais, e espero que não volte a acontecer.